Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, o seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia, seu podcast de negócios, empreendedorismo, gestão. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito relevante, né? Tá a nível nacional, né? Também nos impacta diretamente aqui em Rolim de Moura, que é o trânsito. A gente vai falar sobre essas mudanças aí do trânsito, essas regras, né, que o governo está tentando implementar. A gente vai conversar com alguém que é da área aí também, um pouquinho da trajetória dele, para ver como é que vai ficar essa questão, né, de autoescola, novas formas aí de obter a CNH, essas mudanças, se vai, não vai, né? Tá tudo muito nebuloso ainda. E antes de começar o nosso episódio aqui e apresentá-lo, eu gostaria de agradecer as empresas, parceiros e patrocinadores aí do Momento Chave Podcast. Agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, Credcis Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, né, na pessoa do Max e do Júnior, a Lindágua, nossa fábrica genuinamente rondoniense, a Master Copiadora, né, agradecer que é quem fornece da vida aos nossos kits personalizados aí, que o nosso convidado vai receber depois, ao Estúdio Vivance, né, o Simon e a Joyce, que estarão por aqui registrando esse episódio, e também a Andréia, fotógrafa lá em Cacoal, nossa fotógrafa nos episódios de Cacoal. Sem mais delongas, apresento aqui o Gleico, lá da Autoescola Moraes. Gleico, seja muito bem-vindo aqui ao Momento Chave Podcast, grato pela oportunidade. Olá, boa noite, eu que agradeço a oportunidade. É um prazer, uma satisfação aceitar essa solicitação de estar aqui com vocês, com muita alegria. É o que a gente quer estar aqui somando e compartilhando para o nosso trânsito, nosso município e região. Ô Gleico, vamos começar falando do mais importante aí, né? Eu sempre gosto de começar falando um pouquinho da trajetória, como é que as pessoas chegaram ao segmento, mas acho que eu tenho que começar com essa pergunta. As autoescolas vão morrer ou não? Não. As autoescolas elas não vão acabar, né? Elas vão continuar. A gente, desde o princípio, que quando iniciou as autoescolas, antes até mesmo do Código de Trânsito Brasileiro, a gente vem passando por diversas mudanças, né? A legislação de trânsito ela sempre tem mudanças. E essa é mais uma mudança, né? A gente vai continuar assim no mercado, porém a gente apenas deixa de ser obrigatório, né? A gente passa a ter uma abertura agora no comércio. Antes, o que era determinado por lei, a obrigatoriedade de estar fazendo habilitação somente pela autoescola, agora abre o campo aí para outras pessoas estar podendo ministrar aula, no caso da figura do instrutor autônomo. Mas as autoescolas continuam, porque a formação de condutor ela é necessária, né? Sempre vai ter um pai, uma mãe, um tio, sempre vai ter aquela pessoa que não quer ensinar ou não quer passar por um instrutor autônomo e quer continuar tendo ali aquele aprendizagem através da formação de condutores ali da autoescola. Você falou de mudança, né, Gleico? Isso é inerente a qualquer setor, né? Então, é algo que, como empresário, né, como empreendedor, tem que se adaptar, né, às mudanças. Mas o que a gente vinha conversando ali é se essas mudanças vão vingar ou não vão, né? Se de repente na sua totalidade ou não. Fala um pouquinho pra gente como é que tá esse panorama hoje e como é que vocês receberam, né, desde o ano passado, essa mudança aí também. Então, a gente recebeu, assim, de forma muito repentina, né? Todos os anos, quando chega em época, período próximo a período eleitoral, sempre vem algum projeto similar a esse. Porque a regulamentação de formação de condutores no Brasil ela não é regulamentada por lei. Até tramita lá, pelo legislativo, uma regulamentação a nível nacional, mas está sendo feita essa regulamentação por resolução. Então a gente sempre foi surpreendido um ano ou outro com um projeto para tentar regulamentar. E dessa vez o ministro, né, de início, né, o governo federal, implantou essa minuta de resolução e foi uns 4 meses para cá, de forma muito repentina, e sem fazer consultas, fez uma consulta pública, mas sem consultar a formação de condutores, não foi ouvido as autoescolas, não foi ouvido os médicos, né, que fazem os exames de vício, exames psicológicos. O que ele ouviu foi a AND, Associação Nacional dos Detrans, que foram contra, né, devido à questão do tempo, né, para estar colocando isso em prática. Ou seja, o sistema em si da formação de condutores no Brasil não estava preparado para essa mudança. Tanto é que a gente vê hoje no Brasil a resolução aprovada, em vigor, mas os Detrans não estão conseguindo colocar em prática porque não teve um tempo de vacância, né? Que a gente fala um tempo de vacância, ou seja, não teve um tempo aí para se adaptarem. Porque é um problema, acho que em muitos setores também, a falta de estrutura de pessoas também, né, Gleico? Então, pega todo mundo de surpresa, né? Tanto as autoescolas quanto os próprios
a esfera estadual, né, para conseguir legislação, para ver como é que vai cobrar de vocês alguma coisa também, né, como é que vocês vão fornecer esse serviço, né, então é algo que tá muito nebuloso ainda, né. E engraçado que esse projeto, ele saiu depois que não deu certo a aprovação da lei da CNH Cade Único. Porque assim, a população precisa entender que existe 2 projetos. Existe o projeto da CNH Social, que esse é feito hoje pelo governo aqui do estado, e esse está ocorrendo, inclusive a gente está formando condutores lá, tá tudo correndo muito bem. Sim. E tem o projeto CNH Social do governo federal. Esse aí não deu certo. São 2, então. O governo federal, ele foi aprovado, na verdade, a lei no qual os valores arrecadados com infrações de trânsito, eles devem ser revertidos em carteira de habilitação para o pessoal que é cadastrado no Cade Único, baixa renda. O governo federal ele arrecada com as infrações de trânsito, isso existe lei, foi publicada em junho agora de 2025, passado, e esse valor tem que ser revertido para a CNH Social. Isso não aconteceu. Como isso não aconteceu, visto, para não passar mediante um fracasso, o ministro de forma repentina correu lá, fez esse projeto, né, acabou passando por uma consulta pública que a própria população votou e foi contra, né, a própria consulta pública foi contra a população, né, porque da forma que ele está sendo implantado, o Centro de Formação de Condutores nunca foram contra a reduzir o valor da carteira de habilitação, até porque hoje o que a gente faz, a gente é obrigado a fazer por lei. Um exemplo, por resolução, né, que era regulamentação, 20 aulas de carro, 20 aulas de moto e 45 aulas teóricas. Se algum aluno descumprir essa carga horária, né, hoje a gente é regulamentado, né, então as aulas têm que ser feitas pelo sistema biométrico, se algum aluno não fazer essa aula, o CFC responde. Falsidade ideológica, né? Formação de quadrilha, inserir dados falsos, sistema formatizado do sistema do governo, então a gente acaba respondendo. Então a gente faz a habilitação da forma que o governo pede para que a gente possa fazer. Então a gente sempre orientou que houvesse ali, né, as mudanças de forma plausível e não da forma que foi feito. Então a gente é a favor de reduzir o valor da habilitação, mas não da forma que foi feito, porque aí suprimiu a educação no trânsito, né? Que de fato tem uma certa lacuna, né, Glico, de pessoas que dirigem sem habilitação e talvez se você facilitar ali, né, já tem alguns projetos igual essa questão do CNH Social, e pessoas que muitas vezes até não dirigem, né? Tem pessoas que dirigem sem habilitação e pessoas que não dirigem, que se tivesse a habilitação, né, estariam conduzindo aí algum veículo. Então tem alguns milhões de pessoas, né? Se não me falha a memória, é coisa de mais de 20 milhões de pessoas nessa situação, uma dessas duas, né? E antes da gente voltar ainda nesse tópico dessas mudanças, eu queria falar um pouquinho de autoescola, né? Como é que vocês chegaram ali com a Autoescola Moraes aqui em Rolim de Moura? É algo que o trabalho que vocês fazem também de conscientização agora através da rede social, né? Com os vídeos educativos, é fundamental para esse trânsito nosso, né? É algo que eu ainda quero colher umas opiniões suas. Mas vamos falar um pouquinho, Glico, de autoescola. Como é que foi o início da Autoescola Moraes? A autoescola ela veio do ambiente familiar. A minha esposa, né, os pais dela já te possuíam CFC, né, autoescola. CFC a gente fala no popular, mas é o Centro de Formação de Condutores, né, a autoescola. E aí, bem em 2010, eu adquiri um CFC no município aqui vizinho do lado, Castanheiras, né. Inclusive, até viu aqui no podcast o Alan falando que também começou em Castanheira. Eu tive muita semelhança com a história dele. A gente foi para lá mais ou menos naqueles moldes. E a gente ficou lá, e lá é um local de uma população pequena, né? Uma população pequena, então lá é um pouco mais escasso de cliente, né? Então um município limitado, onde tem poucos clientes, as pessoas não se preocupam muito em fazer a carteira, todo mundo é conhecido, tudo é perto. Então ali, naquele ambiente ali, eu dava aula, a minha esposa trabalhava na recepção e a gente foi a nossa escola de aprendizado. Então, um lugar onde você tem uma escassez muito grande de cliente, a sua dedicação para você conseguir cliente é muito maior. Né? Então você vai lá, pega o cliente em casa, você tem que, não é como aqui, né? Você abre o comércio, o cliente vem dentro do seu comércio, você tem que buscar ele lá fora e trazer para dentro. Então o nosso início foi lá, e aí a gente sempre teve vontade de voltar aqui para Rolim de Moura, porque aqui em Rolim de Moura nossos familiares eram daqui, né? E aí quando a gente teve uma oportunidade de fazer aquisição aqui de um CFC,
inclusive até de um familiar também, a gente fez a aquisição, e aí a gente veio para Rolim de Moura, se instalou, e como nós aprendemos do deserto, né? Depois quem vem para um lugar, que Rolim de Moura é um local, agradeço muito o Castanheiras, né? Foi o nosso início, fomos lá, e assim, agradeço muito a população de lá, sou muito grato, gosto muito, tenho muitos amigos lá, e quando a gente veio para Rolim de Moura, a gente chegou aqui, a gente falou, nossa, aqui é o lugar, né? Aqui é a terra, né? E você era residente lá em Castanheiras ou morava em Rolim? Eu morava aqui em Rolim de Moura. Eu morava aqui em Rolim de Moura. Você adquiriu lá? Isso, adquiri lá. Eu morava aqui em Rolim de Moura, trabalhava com um parceiro meu aí, que hoje é muito amigo meu, com a Dona Aida Inviolável. E aí eu saí da Inviolável Monitoramento, fui pra lá, pra Castanheiras, pra trabalhar nesse segmento de autoescola. E aí lá que foi meu aprendizado. A minha esposa já trabalhava no segmento de autoescola. E ela foi comigo, junto com a minha vontade de trabalhar, de ganhar conhecimento e a expertise dela, e a gente conseguiu adquirir esse conhecimento. Aí eu fui para lá, me aperfeiçoei, fiz os cursos, né, que hoje tem uma gama de cursos para você poder trabalhar, que é o curso de instrutor de trânsito, depois para você coordenar a autoescola, fazer procedimentos pedagógicos, aí você tem que fazer o curso de diretor, né? Aí eu fiz esse curso de diretor e aí a gente começou a fluir. E aí depois a gente veio para Rolim de Moura, chegamos aqui, assumi aqui em 2015. E aí de 2015 para cá a gente só vem crescendo, alavancando, né? E graças a Deus aí a gente conseguiu esse mercado aí, e aqui em Rolim de Moura. E qual era o cenário lá em 2015? Ou seja, lá em Castanheiras, de autoescola, vocês viam uma curva ascendente? Porque todo mundo precisa, né, Gleico? Precisa de se locomover, seja carro, e cada vez mais, né, vem facilitando o acesso a você ter um carro ou uma moto, né? Então acredito que cada vez mais as pessoas vão buscar ter uma habilitação, né? Mas como é que foi o cenário? Foi só crescendo também, número de clientes, processos, né, ano após ano? Sim, a verdade, assim, a própria população em si, a gente tem que, conforme a gente vai fazendo os clientes, pelo menos foi o que nós encontramos lá, a gente foi transformando esses clientes como se fosse uma história. Então a gente não só formou eles a tirar a carta de habilitação. A cada um que vinha ali, a gente ia fazendo amizade, a gente ia fazendo com que eles realmente levassem a formação de condutores para a vida. Sabe aquela pessoa que você depois, aquele aluno que você encontra depois na rua, fala assim, eu fiz lá, eu fiz com ele lá, então faz lá também, eu fiz porque lá é bom, eu gostei, o pessoal é bacana. Não, então começou a habilitação, todo mundo vê como uma coisa chata, ruim de fazer. Mas a partir da hora que você consegue transmitir isso para a pessoa, ela pode se tornar um pouco prazerosa. Ela pode se tornar prazerosa, depois a partir da forma que ela é feita. Às vezes o aluno ele vai para a sala de aula, ele senta na sala de aula, só vídeo, só aquela aula chata, mas quando você tem um professor que busca engajamento, né, você pode ver pelo menos nos nossos vídeos aí na rede social, que você traz uma coisa que vai ser útil, não só para a pessoa, pro aluno poder passar na prova, mas uma coisa útil para ele levar para a vida dele, que ele vai poder chegar em casa e comentar, ó, filho, não faz assim, ou esposa, não anda assim porque tá errado, eu vi isso aqui lá na autoescola, eu aprendi. Então a gente acaba formando a opinião deles para que eles possam somar com um trânsito mais seguro. Então ele vê uma utilidade da formação. Então quando isso passa a virar uma utilidade na vida ali do condutor, ele vê com outros olhos a autoescola. Então isso que foi fazendo com que a gente viesse a aumentar aí o nosso número de clientes, e foi sim só subindo, só foi aumentando. Essa questão de criar esses conteúdos, Gleico, quando que começou? Quando vocês começaram a olhar com certos olhos para essa questão da criação de conteúdo, ser conteúdo mais educativo? Então, eu sou uma pessoa muito observadora nas redes, né? Mas assim, a gente sempre prezou pela questão da educação no trânsito, né? Desde o do comportamento dos nossos profissionais que trabalham, atuam com a gente, sempre a questão do comportamento da educação no trânsito. E nós temos visto que, não só no nosso município, mas no Brasil inteiro, mas em especial no nosso município, os órgãos de trânsito, a Polícia Militar, né, o Detran em si, até a promotora aqui no nosso município já fez reuniões, chamou as categorias para conversar, para ver se tinha uma forma de reduzir o número de acidentes. E a gente sempre fez o nosso papel ali com os nossos alunos, formando a opinião deles, mas a gente viu que a gente precisava fazer algo a mais, algo além disso. E hoje uma forma da gente chamar a atenção da própria população foi através dos vídeos. E por que não, se a gente tem esse conhecimento? A gente podia unir esse conhecimento à propaganda da empresa, né, para a gente poder cativar os alunos e levar informação. Né? Então, a partir da hora que a gente viu essa necessidade de contribuir para melhorar o trânsito, além daquilo que a gente já faz de obrigação, de questão de ofício ali do Centro de Formação de Condutores, a gente viu que podia ir muito mais além. Aí foi a hora que deu aquele start. E como é que você enxerga hoje, falando já, você comentou a questão do trânsito, o que você vê que é a grande dificuldade do trânsito aqui de Rolim de Moura, Gleico? Ó, primeiro passo hoje
não só de Rolim, mas no Brasil inteiro, é a questão da atenção, né? Hoje, devido a telefone celular, as pessoas estão preocupadas, dispersas, né, distraídas aí, muita correria do seu itinerário. Rolim de Moura adotou algo cultural aqui que precisa ser relevante, que não tem às vezes no outro lugar. Apesar que todos os lugares a falta de atenção ela é um dos maiores fatores de acidente de trânsito. Falta de atenção e imprudência, né? O que acontece em Rolim de Moura? Se você for numa grande cidade, se você observar alguém esqueceu, o condutor está saindo para o trabalho dele, ele sai meia hora, uma hora antes. Como Rolim de Moura é um município pequeno, a população tem o costume de deixar sempre para sair em última hora. Então, se eu tô de um lado da cidade, tô do lado da outra, eu sei que eu gasto 10 minutos. Se eu tenho que estar lá 7 horas, eu deixo para sair de casa 6h50 ou eu deixo para sair de casa 7 horas. 5 para 7. Então, o rolimurense ele tem muito isso. Ele sempre deixa para sair em última hora. Então, se ele esquece uma chave da casa, ele volta a pegar. Se ele esquece o portão, né? Quantas vezes as pessoas não chegam em casa? Sabe que eu fechei o portão da minha casa? Tão com pressa que ela sai, né? Então, o rolimurense ele sempre faz isso. Ele deixa para sair na última hora, né? Aí, ou seja, ele tenta descontar o tempo perdido no trânsito e aí ele acaba às vezes até incorrendo aí na possibilidade de acidente. E essa questão a gente vê cidades vizinhas, essa questão da quantidade de cruzamentos, né? Isso é algo que até os próprios servidores ali do trânsito de Rolim já falaram um pouquinho do jeito que são as avenidas, né? São posicionadas aqui também, as ruas, as pistas de mão dupla, canteiro, se tem canteiro central, se não tem, né? Como é que você observa um pouquinho, Gleico, das cidades vizinhas aqui, por exemplo, Cacoal? Você provavelmente anda muito nas cidades vizinhas aqui também. Você acha que essa questão de infraestrutura mesmo, como foi lá no início, contribui um pouco para essa quantidade de cruzamento? Sim, contribui, porque o nosso município ele começou a ser asfaltado aos poucos, né? E aqui também é outro fator cultural, né? A população acostumou a dar preferencial para as vias que são pavimentadas, as vias que são asfaltadas. Exato. Então, fez um asfalto, aquela era preferencial. Aí depois o asfalto aumentava e aquela via que é asfalto não era mais preferencial. Então sempre foi dando preferencial para aquela via que era pavimentada. Mas não é porque ela é pavimentada que ela tem preferência sobre a via que não é. Porque a preferência é do motorista que segue à direita da pista. Se não tem nenhum motorista à direita da pista, óbvio, ali é a preferência dele. Mas se não tem ali um motorista à direita da pista, vamos dar preferência, primeiro passo, né? A sinalização semafórica, depois a gente vai obedecer a sinalização, e se não tem a sinalização, a preferência do motorista à direita. Se não tem motorista à direita, tudo bem, mas então não é porque é o asfalto. E a população culturalmente acha porque está no asfalto. Vou te dar um exemplo. Quando a gente pega ali naquela via sentido Caçolão, a gente desce ali, Padaria Rio Madeira, sentido lá embaixo no estádio Caçolão. Sim. Aquela via, quando chega antes da ponte do Caçolão, aquela via ali do Caçolão, ela não é preferencial. Não é preferencial. Então não tem sinalização, na verdade. Então quando chega na direita ali, a preferencial é a via que cruza, Coronel Jorge Teixeira. Então, e ali não tem sinalização, mas a população sempre desce na ponte do estádio como se fosse uma via preferencial. Por quê? Costume. É cultural da população passar no asfalto e achar que é correto. E se você olhar na quadra de trás, lá tem sinalização e a estrada e a outra via não é preferencial. Então, assim, gera uma confusão na mente do condutor, né? Por quê? Ele acha que o asfalto, por fato de ser pavimentado, é preferencial. E na verdade não é. É o motorista da direita que tem preferência. E aí, Gleico, essa responsabilidade não diria nem que de regulamentar, mas de sinalizar, ela é do município, ela é do estado? De quem que é essa responsabilidade? A responsabilidade da sinalização é do município. Do município. Do município, do órgão que tem jurisdição sobre a via, no caso do município, nesse caso. Se for nas rodovias, né, aí o estado. Como é que você observou a questão dessas rotatórias que vieram em Rolim aí? Então, as rotatórias, mesmo que algumas pessoas, a cidade, às vezes até gera uma crítica, né? Eu já vi o pessoal comentando bastante, muito na internet, né? Mas ela surte sim efeito. Porque é claro que algumas pessoas não vão obedecer, vão passar lá em excesso de velocidade, mas ela surte em efeito. Primeiro, por causa que devido ao condutor ter que reduzir a velocidade, redobrar a atenção para poder passar na rotatória. Então ali já redobra a atenção, já é um fator positivo no cruzamento. E quando ele vai passar na rotatória, ele já passa sempre observando se vem alguém. Se avançar uma preferencial ali na rotatória, obviamente vai ser um acidente. Então alguém uma hora vai avançar mesmo, qualquer Exato. outro cruzamento. Mas só o fato de fazer com que o condutor reduza a velocidade, redobre a atenção, já ajuda muito. E os próprios números
tem mostrado que reduziu muito a quantidade de acidentes nesses cruzamentos. Então, as rotatórias, mesmo que alguém critique, está dando resultado. Você acha que foi uma boa saída? Ou você, antes das rotatórias, você visualizava uma outra saída para esse trânsito de Rolim? Foi uma boa saída. É porque assim, quando vai falar de sinalização, é um investimento muito alto. Existem várias outras coisas que podem ser feitas para contribuir, para reduzir o número de acidentes de trânsito aqui no nosso município, que inclusive estão sendo feitas, que é a questão da rotatória, mudança nas vias, né? A gente encontra muito aqui uma via que você vai preferencial, em determinado momento ela para de ser preferencial e dá preferencial a outra, né? Nós temos vias assim, você vem nela, para de ser preferencial de uma hora para outra e passa a ser a outra via, né? Sinalizada, mas a população culturalmente tem costume de pegar e ir direto, né? E quando ela se depara com uma situação dessa, acaba confundindo, né? Então, eu vi o município, inclusive gravei um vídeo lá num cruzamento assim, numa via assim, e eles já arrumaram. Eles foram lá, sinalizaram, colocaram lá a sinalização, inclusive os cones ficaram lá um determinado tempo, então nós vamos até parabenizar que o vídeo, não sei se foi por causa do vídeo ou não, mas já houve uma mudança, então já... Porque a nossa intenção do vídeo não é nem expor algum erro, alguma falha na sinalização, é conscientizar o condutor e orientar o condutor para evitar acidente, né? Porque para nós o mais triste é você depois vendo um site de notícia, um noticiário, um aluno seu acabou de falecer, né? A gente já viu, se deparou com isso, a gente senta os colaboradores, coloca no grupo da empresa, olha, que pena, acabou um jovem de falecer, foi aluno nosso. Então já aconteceu, isso é muito triste pra gente, né? Não que a gente seja culpado disso, mas assim, a gente cria a gente cria uma história, né? Igual você falou. E aí a gente acaba ficando muito entristecido com isso. E aí, hoje em dia, tem outros mecanismos também que podem ser somados, né? Para poder reduzir aí o número de acidentes. Sinalização de trânsito, né? Essa questão, a gente pode ver também, poderia ser visto também a questão de regulamentar todas as vias. Aqui em Rolim de Moura tem outra situação que complica muito o trânsito, que inclusive hoje eu me deparei, eu estava vindo dando aula e com ônibus, estava dando aula de categoria D, mudança de D no ônibus. De vez em quando sempre eu estou na aula também para poder, não pode perder a prática, né, a experiência, né, a gente tem que estar acompanhando de perto, porque no nosso ramo profissional a gente não pode ficar só atrás ali da mesa, a gente tem que passar por todas as áreas. E como eu passei por todas as áreas do CFC, teórico, prático, diretor, administrativo, vendedor, então eu conheço todas as áreas. Então sempre uma hora ou outra eu estou ali no pega também. E eu passei nesse cruzamento, e inclusive eu vi um acidente, que é um cruzamento, você crê que você já deve ter deparado na cidade. Um lugar que é via e do outro lado do canteiro é grama. Sim. Então, esses cruzamentos, eles geram muitas confusões, muita confusão na cabeça do condutor. Isso esses dias com alguém. Então, esse tipo de via também é uma via peculiar de Rolim de Moura. Hoje, na nova resolução do Senatran, não vai ser possível explicar isso para o aluno. Não vai ser todo aluno que vai poder saber disso. Porque ele não vai ter mais esse conhecimento regional do nosso município, porque agora o conteúdo é direto pela plataforma. Então, essa educação que a população não vai ter acesso. Vai ter, né? Jaguaribe mesmo, tem a Rio Verde, que é aquela que dá na pista lá, né? Se a pessoa subir, tá na Rio Verde, são duas pistas, uma vai e uma sobe. Aí se você, acho que depois da Porto Velho, se você pegar ela à direita ali, você vai se deparar na Jaguaribe, que daí tem um canteiro central. Aconteceu comigo, de eu estar indo devagar, e aí o rapaz parar quase que no meio da pista olhando pro lado de lá. Eu pensou, vou olhar só pro lado de lá, à esquerda, ver se tá descendo alguém. Exatamente. E aí ele me depara comigo que eu já tava parado. Aí eu peguei e falei, passa, pode passar. Exatamente. Então tem essas particularidades que é igual você falou. Para alguém bem habilitado, que já tem um conhecimento, às vezes se depara numa via que você não tem o costume de passar muito, tá sujeito a acontecer, né? Imagina se as pessoas que são de fora mesmo, né? De Rolim, né? Hoje a gente vê 3 pilares aí para redução de acidente. Educação, que é o que estava sendo feito, e é feito até hoje, né? Principalmente pelo Detran. O Detran hoje tem equipe de educação no trânsito, que está educando a população, entregando panfleto. Esses dias eles me encontraram na feira, tô aqui no etilômetro e tal, entendeu? Sempre brinco com eles, conheço eles, então eu recebi ali, ou seja, a educação no trânsito está sendo aplicada. Mas aquela educação que tinha no centro de formação de condutor, onde a gente ensinava o aluno, além de passar na prova, porque a formação de condutor adequada, ela vai além de passar na prova. A gente prepara o aluno para a vida. Então ali a gente ensina cortesia, solidariedade, respeito no trânsito. É essa educação que a gente diz que acabou sendo perdida, né? Porque essa parte aí, essa educação que é aplicada na sala de aula, essa aí acabou, quando se faz pela plataforma do Senatran, é só vídeo aula, PDF, e não tem isso. Essa cortesia, essa multiplicação dessa cortesia, solidariedade e respeito para o condutor. Então, fiscalização, educação e engenharia, né? Engenharia, no caso, seria a estrutura, a sinalização de trânsito aí.
Então são esses 3 pilares. Se for aplicado, vai reduzir o acidente, né? A falar que a maioria dos acidentes acontece por pessoas que não são habilitadas, entre partes, né? Tem muitos condutores que não são habilitados, que estão trafegando em via pública, e esses condutores que não são habilitados, eles são uma página em branco. Obviamente, eles não conhecem a legislação. No começo, você falou algo muito interessante, que foi a questão dos 20 milhões, né, de pessoas que não têm habilitação. Realmente, tem uma quantidade muito grande, né? Foi até o ministro que fez essa publicação, só que nessa gama, ele esqueceu de falar que tem muitas pessoas aí que não sabem ler e escrever, né? Tem muitas pessoas dessas aí que não sabem ler e escrever, e um dos requisitos básicos hoje para tirar a carteira de habilitação é saber ler e escrever. Por isso que faz um dos exames, que é o exame psicológico, o exame de vista, para identificar se o aluno sabe ler e escrever, se as faculdades mentais dele está plena, né? Para poder tirar a carteira de habilitação. E tem muitos desses condutores que já tentaram tirar a carteira e não passaram, ou não passaram no exame, ou não conseguiram passar efetivamente na prova teórica. Ou seja, então esses condutores, não é que eles não têm a carteira de habilitação, eles tentaram e muitos deles não conseguiram. E realmente a habilitação de trânsito, ela não é para todas. Então quando a gente vai olhar 20 milhões de pessoas, mas será que a habilitação é para todos? Será que para quem que nós vamos entregar essa habilitação? Se a pessoa não está apta a dirigir, eu não posso deixar que ela venha dirigir e colocar em risco a vida de terceiras pessoas, né? Dela mesma até de terceiras pessoas. E eu ainda acho que poderia ser um pouquinho mais rígido o processo, né? Porque a gente vê algumas pessoas habilitadas, e concordo com você quando você falou de algumas pessoas que são uma página em branco, né? E de repente tem umas que até dirigem melhor do que algumas que estão com habilitação, mas estão com habilitação e de lá para cá já mudou a legislação e de repente a pessoa não se antenou, ou a pessoa dirige pouco, né? Aí acaba incorrendo no erro. Mas é algo que eu acho que talvez poderia ser um pouquinho mais rígido também, né? Porque a tendência é só aumentar, né? Então a gente acaba tendo muitos veículos, muitas motos, aí entra o que eu falei de cada vez mais o acesso ser facilitado também, né? Para você ter um veículo, isso é ótimo, né? Não estou dizendo que isso não é bom, mas cada vez mais a gente vai ter movimento. Então a gente tem que atacar, acho que todas as partes também. Tem que partir da educação no trânsito, o trabalho que vocês fazem, conscientização. Tem que vir o Estado com investimento em sinalização, seja na parte de engenharia, ou seja placa, né? Seja rotatória, seja algumas pessoas falando de colocar o famoso pardal, uma lombada eletrônica, né? Não sei se seria o caso aqui para Rolim, já eu te pergunto também. Mas tem que atacar em todas as vertentes, né? Porque o que a gente não pode, né, Gleico, é perder vida, né? Porque ninguém quer que vidas sejam perdidas e aí fica naquela responsabilidade de quem, né? Exatamente. Então, na verdade, eu acho que é de todos, né? Essa sinalização que está sendo feita em Rolim de Moura, pelo que a gente tem acompanhado e tem visto, né? Porque como a gente está no meio do trânsito, a gente acompanha todas as informações, a gente tem que sempre se manter atualizado. E a gente sempre conversa com um colega ou outro que faz parte dos órgãos de trânsito, e a gente tem visto que a sinalização de Rolim de Moura, ela não foi feita de qualquer forma. Às vezes as pessoas falam, o pessoal foi lá e colocou. Não é de qualquer forma. Existe o pessoal que vem, faz o projeto de engenharia, levanta todos os dados estatísticos. Hoje, a população não tem noção, assim, pelo menos uma boa parte da população, quando eu vou falar isso até ficam surpresos, mas hoje, todos os dados estatísticos hoje tem o cruzamento que tem acidente, dá para saber o cruzamento que tem acidente, onde teve, quantidade percentual, né? Percentual, se é mais mulheres, se são mais homens que se for ver acidente, a faixa etária de idade, se é mais com carro, se é mais com motocicleta. Hoje eu tenho essa possibilidade, então é feito um estudo, é feita uma elaboração. Os pontos onde estão sendo colocadas as rotatórias são pontos que foram levantados onde tiveram ocorrências de mais acidentes. Então são lugares pontuais. Então por isso que está tendo resultado, porque eles estão fazendo um acompanhamento. Um acompanhamento, né? Também acho. Se você tivesse à frente, tivesse na sua mesa aí para tomar as próximas decisões sobre o trânsito de Rolim de Moura, tipo, 3 pontos que você atacaria aí para os próximos 5 anos, digamos assim, Gleico. Onde você acha que seria um bom parâmetro aí para a gente melhorar esse trânsito? O primeiro passo que eu acho que tem que ser feito é, primeiro, a óbvia educação no trânsito, mas essa educação no trânsito, ela precisa ser, eu vejo do meu ponto de vista que ela precisa ser um pouco mais além. Precisam levantar pessoas para estar indo nos lugares que tem maior repercussão social de forma mais frequente, faculdades, escolas, né? Hoje eu vejo assim que um dos bens que mais forma opinião é as igrejas, né? As igrejas, solicitar que os líderes das igrejas, né, independente da denominação, dê uma oportunidade para alguém poder falar um pouco sobre a educação no trânsito, para poder... Isso está sendo multiplicado porque eles têm hoje a igreja ela tem uma grande base familiar. Então aquilo que sai ali da igreja vai repercutir, vai formar muita opinião e vai ter um resultado muito bom.
Então, tá nas igrejas. Outra coisa que para ser, assim, nas empresas, as empresas hoje, assim, de forma... se há um incentivo, se há um mecanismo para estar indo nas empresas, seja de meio porte, de grande porte, as empresas de transporte. Então, essas empresas marcar palestra com eles, educação no trânsito. A gente trabalha lá também na autoescola com cursos especializados, que são MOP, coletivo, escolar e emergência. E a gente trabalha com a formação de condutor daquele condutor que veio com página em branco, né? A primeira habilitação. Então, quando a gente vai fazer o trabalho ali para aqueles condutores que já são habilitados, no caso dos cursos especializados, que são para motorista que tem categoria C, D e E, então quando a gente vai falar para ele de primeira habilitação, a gente já sabe quase de tudo. Então o que é preciso a gente fazer? Dar um choque de realidade, vai lá e mostra, ó, aconteceu um acidente por causa disso e disso e disso, ó a condição que ficou. A gente passa para ele o reflexo, ó, não é só a família, não é só o condutor que perdeu sua vida, a família dele, ó como ficou destruída, olha os reflexos que gera, olha a quantidade de danos que gera uma pessoa que perde a sua vida no trânsito. Ela não só ela que perdeu a vida, às vezes a própria família acaba perdendo uma parte da família, então perde a vida também, perde o sentido de viver a própria família, demora muitos anos para uma família que perdeu alguém no acidente de trânsito se recuperar psicologicamente. Então a gente às vezes traz esse choque de realidade e isso precisava levar para as empresas, né, levar para as escolas, levar para as faculdades com mais frequência e levar também para toda a sociedade, né? Então quanto mais divulgar a educação no trânsito, seria muito bom. Segundo pilar, além da educação no trânsito, né, que a gente fala, é a fiscalização. É indispensável a fiscalização no trânsito. Ela precisa acontecer, né, de forma sabida. Hoje já acontece a fiscalização. Hoje, inclusive, eu até deparei num certo lugar da cidade com uma. Então, a fiscalização no trânsito ela precisa continuar, precisa ser feita, né? De forma, óbvio, de forma estratégica, os órgãos competentes já sabem como fazer, eu acho que não estão fazendo errado, fazer a fiscalização de trânsito. As pessoas que estão praticando aí, direção perigosa em via pública, colocando em risco o vídeo de terceiras pessoas, as pessoas que dirigem embriagadas também, não tem condições, então essa fiscalização ela precisa continuar, né? E o outro passo é a engenharia, né? Sinalização de trânsito precisa continuar sendo implantada. Eu mudaria, no meu caso, no meu ponto de vista, né, meu olhar do trânsito, colocaria as vias preferenciais de um certo lado da cidade, por exemplo, todas as avenidas é preferencial e todas as ruas não são. Eu mudaria, deixaria algo mais específico. Colocaria sim o radar, né, que você falou sobre o radar, que você vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu colocaria sim, mas em locais estratégicos da cidade, né, locais pontos onde realmente os veículos desenvolvem mais velocidade. Porque a gente fala sobre o radar, às vezes você pensa assim, não, mas o radar é só para arrecadar dinheiro, mas é só passar devagar que não arrecada. Né? Isso que eu não queria te cortar, mas você falando na questão da fiscalização, né, as famosas blitz aí também, né, eu vejo muita gente falando, cara, isso é só para arrecadar, mas se você não tiver errado, né, tem uma certa legislação para você cumprir, se você não tiver errado, não vai arrecadar, né. Exatamente. E aí, né, nesse ponto, a fiscalização precisa continuar. E como nós estávamos falando sobre a questão da engenharia, da sinalização, ela precisa continuar. Tem que ter sim em todos os lugares, né? O nosso número de acidentes aqui em Rolim de Moura por causa de condições adversas da via e de veículo é muito pouco. Aqui a maioria dos acidentes realmente é falta de atenção do condutor. Então, assim, ao meu ver, o condutor que se envolve em acidente, mesmo ele se envolvendo em acidente, ele deveria ser penalizado caso ele incorra de forma errada, não só penalizado com uma infração. Aconteceu um acidente, vamos dar um exemplo, o condutor invadiu uma preferencial, seja ele por falta de atenção, invadiu uma preferencial, ocasionou um acidente. Ali o agente de trânsito já tinha que lavrar um auto de infração, ou lavrar um auto de infração, invasão de preferencial, uma infração gravíssima, né? E depois a população precisa ser orientada. Um dia eu vi uma palestra ali na abertura do Maio Amarelo, inclusive foi até o Saulo, junto com o professor Éder, representando o OAB, eles estavam dando uma palestra para as pessoas, a população se conscientizar do direito que eles têm de receber por danos materiais, né, os danos estéticos, inclusive, né, então despesas médicas. Então as pessoas precisam saber que eles têm direito. Então, a partir da hora que o condutor saber que existe responsabilidades administrativas e responsabilidades penais para ele, exato, talvez ele comece a mudar a consciência dele e temer um pouco mais. Opa, peraí, eu posso ser penado tanto com multa, como também eu posso ter que reparar os danos. Então, às vezes bate, a pessoa não vai atrás e acaba ficando por isso mesmo. O Cleico, e eu queria uma opinião sua, não sei se você sabe dessa rua aí. Subindo a Fortaleza, lá sentido final da cidade. Se você sair da Norte-Sul aqui, a Fortaleza é a primeira após a 25 aqui. É a que passa atrás do Supermercado Central, né? Sim. Se você for nela lá, onde recentemente passou asfalto, lá pra cima, lá, depois da ponte.
subindo lá quase nas últimas ruas, não sei se é a penúltima ou antepenúltima, se você tá subindo, ela tem uma placa de pare, só que essa via que atravessa, eu não sei dizer qual que é o nome lá, ela é uma rua sem saída, acho que 2 quadras depois, ela é uma rua sem saída. E aí, nesse caso ali, eu não sei se você vai se lembrar, mas tá correto, tipo, ser a preferencial nessa rua sem saída? Quem vem na Fortaleza, você vem, aí tudo bem, você para ali na Esperantina, e aí segue, e aí cruza acho que umas 2 ruas sendo preferencial sua, aí na rua que tem uma placa de pare, pra quem tá subindo na Fortaleza, a via que atravessa, você olha pra esquerda lá, 2 ou 3 quadras, ela é sem saída. Ela ainda dá sequência. Ela dá sequência mais umas 2 ou 3 e aí morre. Então, no caso, ela, como tem a sinalização, respeita-se a sinalização. Então, mas óbvio que ali ela tá certa, porque se fosse uma interseção em T, o que é uma interseção em T? Se ela acabasse ali aí não poderia. Aí, no caso, aquela que corta-se pela interseção em T tem preferência. No caso ali em questão, como ela vai 2 vias para baixo, então não tem problema, tá tranquilo. Ainda o condutor ainda tem um espaço suficiente para parar, para reduzir a velocidade, para fazer a manobra. Sim, agora se fosse uma interseção em T, vou te dar um exemplo de uma interseção em T. Eu vou subindo na Porto Velho, cheguei na rua que passa na frente do Cidetran aqui da cidade, lá uma interseção em T. Então, vem o preferencial. Cheguei na frente da Cidetran, eu tenho que parar, porque aqui corta é preferencial. Então, ali é uma interseção em T. Então, se nesse caso fosse uma interseção em T, sim. Mas no caso lá tá legal, okay, não há ilegalidade não, tá tudo certo. Entendi. E voltando um pouquinho à questão da autoescola, você já comentou um pouquinho sobre o que talvez diferencia você das demais, né? Que essa era a minha pergunta. O que você acha que diferencia hoje a autoescola Moraes das demais autoescolas aqui? Você falou um pouquinho dessa questão da história, né? De se envolver mais, talvez, o aluno, tornar um processo um pouquinho mais prazeroso. Como é que vocês olham? Por que vocês enxergam hoje? Como é que vocês tentam se diferenciar nesse mercado que, digamos assim, tem uma legislação rigorosa para cumprir, estrita, né? E como é que vocês tentam se diferenciar nisso? Exatamente. Como a gente tem que seguir as normas do Detran, a gente ganhou essa gama através primeiro, seguindo sempre a legalidade ali, né? De fazer as aulas dentro daquilo que a determinação das aulas manda. E a gente buscando essa melhoria através de celeridade no processo, né? A gente buscando a melhoria através de profissionais qualificados ali para ensinar os alunos, aqueles profissionais que acabam dando aquela atenção, aqueles profissionais que verdadeiramente, sente a dor do aluno. Sabe nós temos os nossos instrutores lá, a gente sempre brinca, né? O pessoal passa na prova e leva bolo para eles, leva doce, né? Dá presente, eles ficam todos felizes, porque assim, realmente eles sentem a dor do aluno, entendeu? Então, o aluno, ele pega confiança naquele profissional que passa ali com ele 20 aulas dentro do carro, né? Então, às vezes, não sei se você dá uma olhada na nossa página, você vai ver lá, tem aluno que nunca andou de bicicleta e vai aprender a andar de motocicleta. Então o aluno, ele tá ali, o instrutor tá na garupa ali, não montado na garupa, mas atrás ali, segurando ali no arquinho da moto, ali na parte traseira da moto, para o aluno não cair. Então assim, é uma relação de cuidado que tem com o aluno, de uma dedicação ali que acaba sendo exclusiva, que aí é que traz esse diferencial para a formação de condutor. Então eu acho que esse é o diferencial que a gente tem lá. Assim, tem muitos outros, né? Mas assim, o que eu me recordo agora seria mais esse diferencial. E qual que é o maior desafio desse segmento de autoescola? O maior desafio do segmento, né, que é relativo às mudanças, né, na legislação, que ocorre muito. Para você ter uma ideia, os CFCs até 2011 podia trabalhar apenas com um carro e uma moto, né? Era o suficiente, por essa habilitação era mais em conta. E aí, de uma hora para outra, obrigatório, deu 30 dias, falou, vocês precisam regulamentar que agora precisa ter 2 carros e 2 motos. Caramba. 2 motocicletas. Então, não teve vacância, teve que se regulamentar. E aí, o CFC, ele tem muita exigência a se cumprir. Pra você ter uma ideia, até o tamanho do quadro da sala de aula é regulamentado por lei. Até o tamanho do quadro? Até o tamanho do quadro da sala de aula. Né? Então precisa ter 2 profissionais, né, ali para poder gerir, né? Geralmente uma empresa tem um gerente ali, né? Uma empresa de médio porte, né, que é um CFC. Nós somos em 17 colaboradores. Então tem que ter dois profissionais só para administrar a empresa, um diretor geral e um diretor de ensino. O CFC, ele precisa fazer projeto político pedagógico. Então a gente precisa fazer um plano de aula, como os alunos estão, para saber como que a gente vai aplicar isso. É tudo entregado para o Detran. Hoje
a gente conseguiu um alavanco muito grande também pela nossa aprovação, né? A gente conseguiu ter um empenho muito grande, reconhecido pela sociedade também por causa do nosso investimento, da nossa estrutura e também da nossa aprovação. Nós ganhamos como o melhor índice de aprovação do estado de Rondônia, né? Então, assim, para nós foi maravilhoso a gente ter o melhor índice de aprovação aqui principalmente da nossa região, que tem muitos CFCs bons também, mas a gente conseguiu se destacar e ter o melhor índice de aprovação, né? Então, isso foi uma conquista muito grande para a gente, porque numa gama de CFCs hoje do estado de Rondônia, conseguiu uma estrutura de excelência aqui no interior, né? E conseguir um índice de aprovação de excelência é muito difícil, porque aqui na nossa região o nível de escolaridade de algumas pessoas são menores que na capital, então Exato. assim, a gente tem pessoas que vêm da zona rural para poder tirar a carteira de habilitação, então conseguir essa façanha foi muito difícil pra gente, mas a gente conseguiu, e isso através da nossa dedicação, cumprimento das leis, que fez com que a sociedade nos reconhecesse pelos nossos resultados. Cara, bacana demais. Leico, a gente vai fazer uma breve pausa aí para dar um recado dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, faculdade genuinamente rolimorense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Retomando sobre a questão das mudanças, Gleico, você acha que as mudanças, as novas regras da CNH, você acha que vai ser isso tudo? Você acha que tem alguma coisa que você acha que vai ficar pelo caminho? Como é que você enxerga aí, apesar de estar tudo bem indefinido? Então, o Centro de Formação de Condutores, ele não vamos cumprir o que está em lei, né? A gente não pode fazer nada além do que está na legislação. Quando o Senatran, né, determinava que era 20 aulas de carro, 20 aulas de moto e 45 teóricas, a gente fazia. Agora eles fizeram a mudança para 2. Então a gente vai fazer, porque a gente está fazendo um documento federal, que é a Carteira Nacional de Habilitação, sobre regulamentação do Senatran e do Detran, né? Então olha a dificuldade que é, como que a gente fica no meio disso tudo. Mas o que acontece? Esse projeto, ele veio às autoescolas, o Brasil inteiro, todo mundo vai ter que cumprir, porque é norma, né? Uma regulamentação, não tem para onde fugir dela. Só que, devido ao cenário que nós estamos, um cenário político, né? Então, eu creio que isso pode ser que não venha prosseguir. Por quê? Nós estamos num tempo de vacância, né? O tempo de vacância é o quê? É um tempo que o Detran precisa, os Detrans do Brasil, precisam para se atualizar os seus sistemas. E isso não está acontecendo, eles não estão conseguindo, pelo menos muitos Detran não conseguiram ainda. E por isso pode ser que não dê certo. Por quê? Quem é a favor desse projeto? Somente o Senatran. Os Detrans do Brasil não apoiaram. Alguns até estão aceitando porque é uma norma superior à norma deles. Então estão acertando. Mas o Centro de Formação de Condutores não concordaram. Vamos ter que fazer. Não concordou. Não é que a gente é contra reduzir o valor da habilitação. Deixando bem claro. A gente é a favor da redução. A gente foi contra retirar a educação do processo de formação de condutores, né? É isso que a gente conta. Então pode ser que isso não aconteça. Porque aprovaram também uma medida provisória. E essa medida provisória, além dessa resolução que interfere, que forma os condutores, ela regulamenta os valores dos médicos. Então tem muitos profissionais que estão deixando de atender porque já tem o seu orçamento, já tem suas despesas ali orçadas financeiramente, né? Já tem o custo das clínicas e eles tiveram que reduzir os valores dos exames. Então muitos deles vão deixar de atender. Nós vimos agora no estado do Mato Grosso, né? Os médicos lá, acho que foi ontem, os médicos já pararam de atender lá, porque eles precisam rever como que eles vão fazer, precisam
rever como que vão fazer, né? Porque para fazer os exames existe um custo, existe um processo ali, eles têm custo com despesa do consultório, com material, existe todo um planejamento médico, não é feito de qualquer forma um exame, né? Somente exame psicológico e o clínico. Então, o médico mesmo, ele precisa ter a estrutura dele, ele tem um prédio, enfim, várias coisas que geram ali, faz com que ele venha ter esse custo financeiro para manter aquela estrutura. E quando, de forma repentina e não programada, que foi o que aconteceu com os médicos, com o Detran e com as autoescolas, isso gera um impacto muito duvidoso. Por que eu falo que pode ser que não dê certo esse projeto e pode ser que isso pode voltar a ser o que era antes? Porque existe uma comissão, e essa comissão ela está em andamento, né, liderada pelo Coronel Meira, né, essa comissão ela transita pelos deputados federais, no Legislativo, que tem a função de regulamentar o processo de formação de condutores. Porque assim, atualmente ela é feita por uma resolução do Senatran, do CONTRAN, que foi publicada pelo Senatran ali para as autoescolas cumprirem, e todas as entidades executivas de trânsito cumprir. Mas o que acontece? A comissão ela está trabalhando para regulamentar a formação de condutor. Ou seja, a comissão vai regulamentar da forma que a população vê, que fica barata, boa e segura. Né? Do jeito que está, ela barateou o preço, mas ela reduziu as aulas dos alunos. Então, é como se eu tirasse as aulas, óbvio, vai ficar mais barato. Beneficia quem? Quem já sabe dirigir. Quem já sabe dirigir, com certeza vai fazer menos aulas. Hoje é obrigatório 2 aulas de carro e 2 aulas de moto. Então, quem já sabe dirigir, pode ser que não vai precisar fazer as 20, vai fazer umas 10, vai fazer umas 15 e vai poder passar. Mas e aquele condutor que não sabe dirigir? Ele vai ter que fazer as 20 ou até mais. Exato. Entendeu? Agora, o que a gente fala que prejudicou a sociedade foi a retirada da educação no trânsito, né? E como é que fica a cabeça ali do gestor de empresa ali? Porque você falou, até anotei aqui, de 17 colaboradores, né? E aí você olha para frente, você não sabe se realmente como é que vai ficar a legislação, porque isso impacta, obviamente, pensando como empresa, a sua receita mensal, né? A entrada de processos ali e sendo um valor e vai alterar para outro valor, você tem... final do mês você tem que pagar seus colaboradores. Como é que tá a cabeça de vocês ali? Exatamente. Assim, como pegou todo mundo de surpresa, assim, nem na pandemia a gente foi tão surpreendido como foi agora, né? Na pandemia também teve uma redução muito grande, porque a gente ficou, às vezes, limitado ali de ministrar algumas aulas, devido à sala de aula, e teve aquela inovação de começar a fazer aula online, né? Teve essa possibilidade aí que a gente trabalhou. Mas agora, atualmente, houve-se uma preocupação. Mas assim, a gente teve uma queda bem grande, né, nesse período, não porque as pessoas não queriam fazer a carteira, que eles estavam esperando esse desdobramento de como ia ficar, para eles procurar. Inclusive, muitas pessoas ligam lá pra gente e ainda não sabem como funciona certinho. Então a gente vai lá, explica, mostra como é. Então, nesse tempo, nessa preocupação, que me confortou mais nesse meio, foi que a gente fez um bom trabalho com a sociedade, as pessoas reconheceram a gente como realmente ensina de verdade. Então a gente sabe que se um dia a autoescola não for obrigatória, as pessoas ainda vão procurar a gente, porque elas vão precisar dirigir, vão aprender. Então assim, se hoje não fosse mais obrigatória a autoescola, nem para as 2 aulas, eu tenho certeza que terá pessoas que vão nos procurar devido à qualidade de serviço, o nosso índice de aprovação, que pessoas que preocupam realmente com a segurança do filho no trânsito, até porque as pessoas chegam lá, nesse tempo teve uma queda de serviço, mas as pessoas chegavam lá, clientes nossos chegavam lá falando, eu quero que o meu filho faça, porque eu sei a importância da vida dele para mim, então eu quero que ele faça aqui, eu quero que ele aprenda de verdade. Então não é só passar na prova, não é só... Então existem as pessoas que realmente preocupam com a educação e com a segurança no trânsito. Então isso que nos deixou mais seguro, né? Tem muitas pessoas que nos procuram para fazer a carteira, não é só pelo preço, mas porque estão realmente preocupados, né, com a qualidade, a vida e a segurança. O atendimento. Ô Gleico, e emendar 2 perguntas em uma. Olhando para a legislação passada, né, da questão das 20 aulas, o que você acha que aquele processo de formação faltava alguma coisa? Em média, as pessoas aprendem ali a dirigir com quantas aulas, né? E qual é obviamente, hoje tira-se a carteira de habilitação na maioridade 18 anos, né? Mas qual a idade para aprender a dirigir? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que chegam lá, né? Às vezes até pronto, às vezes aprendeu num carro automático, às vezes até apanha, né? Num carro manual. Exatamente. E olhando para trás no outro processo aí nas regras ali das 20 horas,
Em média, quantas horas o pessoal, quem chega zerado ali, aprende? Faltava alguma coisa naquela formação ali, na sua visão? Então, cada aluno, ele tem uma maneira como eu vou dizer para você, ele tem uma dificuldade. Então, vai depender de qual é a dificuldade do aluno. Vamos pegar um aluno que ele nunca dirigiu. Se for um aluno que nunca dirigiu, mas que ele tem coordenação motora, né? Ele sabe qual que é a direita, qual que é a esquerda, ele tem facilidade, porque as pessoas vão assim, não, vou dirigir, não. Tem aqueles alunos que não sabem qual que é a direita, qual que é a esquerda, a gente precisa colocar uma fitinha no braço. Tem aqueles alunos que ele não tem coordenação motora, a hora que ele vai pisar no acelerador, ele pisa com o pé esquerdo. Caramba. Então, existe essa situação que eu quero que a população às vezes que entenda, porque tem pessoas que são uma página branca, então ela não sabe de nada, ela vai aprender tudo. E às vezes fala assim, não, o marido vai ensinar, às vezes ele não tem a paciência, às vezes ele não observa que ou até ele tem um vício, né? Um vício, né? Ou então ele também tem dó do carro dele, né? Porque o carro da formação de condutor, ele é extremamente explorado, né? Digamos assim, a gente, né? Porque o câmbio, a embreagem é muito usada, então tem tudo isso daí. E aí, esse aluno que chega, essa página em branco que chega, esse aluno aí, dependendo das dificuldades que ele tem, as limitações, ele vai passar de 20 aulas, vai 20 aulas, 10 aulas. Então, é muito difícil eu falar assim, uma especificação de cada aluno, porque se é um aluno que tem trauma psicológico, a gente teve aluno que tem trauma psicológico, a gente falou assim, você vai precisar primeiro passar para um psicólogo, para depois você retornar para as aulas, porque a gente pode fazer 50 aulas com você, que você não vai obter sucesso, porque ela tem medo de dirigir. Ela tem uns pânicos, então tem esse tipo de situação também. Então, é necessário que cada aluno seja trabalhado na sua dificuldade. Essa que é a vantagem de um profissional qualificado, do instrutor. Então, a gente tem profissionais lá que eles observam isso. Então, cada aluno tem um trabalho diferente para trabalhar na dificuldade dele. Eu sempre falo, eu tive um aluno que pode ter a dificuldade que for, né? Mas se ele tiver vontade, ele consegue. Né? O difícil é você ensinar o aluno que ele não tem vontade de aprender. E acontece. Sempre tem, eu tô fazendo por fazer, eu tô fazendo porque eu quero que meu pai quer que eu faça, mas eu não quero fazer. Então esses são os que têm mais dificuldade de aprender, porque eles não querem aprender, né? Eu já tive um aluno que chamava seu Luiz Carneiro. Ele morava na linha 172, próximo à Castanheira, e ele dava quase, acho que 10, 15 quilômetros, ele ia de bicicleta para fazer aula. Ele tinha mais de 60 anos de idade. Ele ia para fazer a aula. Então ele fez... reprovou uma vez, pela idade dele, a pressão dele subiu, até passou mal na prova, foi o dia que ele reprovou, mas ele conseguiu. Ou seja, assim, cada aluno tem sua dificuldade, mas se falar assim, eu quero, eu vou, o aluno consegue. Né? Por isso que tem que ter os profissionais adequados para trabalhar na dificuldade de cada um. Gleico, e eu queria entrar em alguns pontos específicos aqui, dessa questão das alterações, né? E aí você comentasse por eles aqui, essa questão dos instrutores autônomos, né? E a questão de veículos particulares, né? Como é que você enxerga com bons olhos isso? Como é que vocês avaliam? Então, aí nós temos uma outra dificuldade. Primeiramente, os veículos do Centro de Formação de Condutores, né, a gente brinca que anda todo fantasiado, né? Porque o carro da autoescola ele é identificado como uma faixa amarela de 20 centímetros ao longo da carroceria, com a inscrição autoescola, e na traseira ali aprendiz e no capô aprendiz, né? Se o condutor está no veículo da frente, olha para o retrovisor, ele vai ver da forma correta no capô ali, o adesivo ali invertido, né? Então, essa é a identificação. O veículo de autoescola, ele tem um mecanismo que é de extrema segurança e indispensável, que é os pedais de comando duplo. Inclusive, a gente é fiscalizado quase a cada 30 dias ou a cada 2 meses pelo próprio Detran. O Detran passa, né? Tem a Refor, que a gente fala, né? Agora mudou a GERCREF, que fala o nome, mudou agora o nome do departamento. Eles passam fiscalizando os CFCs, verificando se estão tudo em dia, se o step está ok, se o veículo está com a sinalização funcionando, se os pneus não estão abaixo do permitido, não estão careca, né? Tem a marquinha do TWI ali que indica se o pneu está ou não careca. Então eles fazem toda essa fiscalização. E o carro da autoescola, o CFC, ele tem um pedais de comando duplo, que é do lado do instrutor. Ele tem o pedal de freio e da embreagem. Esses pedais, eles são instalados por um profissional qualificado. O veículo é levado para o Imetro faz o CSV, a inspeção veicular é aprovado e vai incluso no documento, e esse pedal certificado pelo Imetro é o que o profissional usa para manter ali a segurança também, para evitar acidente. Já os carros particulares, eles não possuem pedal, né? Já os carros particulares, eles não vão possuir o adesivo de identificação. Para que isso aconteça, o proprietário vai precisar credenciar e ser um instrutor autônomo. E aí a gente já vai encontrar muitas dificuldades na legislação. Será que compensa?
É isso que o cidadão vai ter que ver. Será que compensa para minha segurança fazer aula num carro sem pedal? O Detran vai passar agora por uma grande dificuldade referente a isso. Porque a legislação agora, atual, ela permite que o condutor faça aula no carro dele, no carro da autoescola ou no carro do instrutor autônomo, né? E na hora que for fazer a prova, da mesma forma, permite que se faz no carro dele, no carro do instrutor autônomo ou no carro do CFC. E aí você imagine, o examinador, a resolução fala que o examinador ele é responsável pela segurança do veículo, do trânsito na hora da prova. E aí como pode qualquer carro, você imagine um aluno chegar lá com uma Hilux, um Camaro, uma SW4. Carro automático, né? Para um aluno que fez 2 aulas. Será que todo aluno que fez 2 aulas vai estar pronto? Porque assim, mesmo o aluno dirigindo, hoje a prova, do jeito que está hoje, pelo Detran de Rondônia, você tem que fazer a baliza do lado direito, do lado esquerdo, você tem 5 minutos para fazer a baliza. Então não é só saber, você precisa treinar, precisa praticar para fazer dentro do tempo hábil. Retorno, curva, saída, parada, estacionamento, a legislação vigente. O veículo não pode ficar mais de 50 centímetros do meio fio, senão ele não perde ponto. Não pode tocar nas balizas, enfim. Existem várias normas a seguir. Será que em 2 horas de aula o aluno vai estar pronto? Então é esse que fica a pergunta. Aí o aluno vai, porque ele precisa de 2 aulas obrigatórias. Fez as 2 aulas obrigatórias, ele vai fazer a prova. Ele pode fazer a prova com 2 aulas, independente se ele está pronto ou não. O profissional da escola vai liberar ele se ele estiver pronto. Lá não, ele pode pegar o carro dele e fazer. E se ele bate esse carro? Como que o examinador vai se responsabilizar por um veículo desse? Então isso é algo muito a ser visto. Então por isso que muitas pessoas falam assim, o Detran não está preparado para isso. O servidor Detran ele vai responder. Então não é o que a gente quer para o Detran. É pro servidor, Tem né? que ser ganha-ganha pra todo mundo, né? Porque na verdade parece só estar olhando a parte do benefício, né? Benefício. E quando der errado, né? Alguém vai ser responsabilizado, né? Exatamente, que a gente se preocupa muito o veículo do CFC andando da forma que ele anda, caracterizado em via pública. Muitas vezes as pessoas não respeitam o carro do CFC, o carro da autoescola. Buzina, manda sair da frente. Uma vez eu estava dando aula com o veículo, o condutor chegou atrás, o aluno ia sair com o carro. A hora que o aluno ia sair, ele começou a buzinar, o aluno afogou o carro. Aí o aluno começou a buzinar, o aluno ficou mais nervoso ainda. Aí o aluno foi sair de novo, ele afogou de novo. E só foi aumentando o nível de estresse, nervoso e ansiedade do aluno. Ou seja, tem muitos condutores que eles não obedecem. Então a figura do veículo da autoescola, mesmo daquela forma sinalizada, muitas pessoas não obedecem. A gente fica imagina os outros veículos, né, que vão estar andando em via pública sem a sinalização adequada, sem os pedais de comando duplo. E tem essa questão também, o que você achou da questão do prazo, né? De agora não ter um prazo, né? Não ter os 12 meses. Então, isso daí foi muito bom, né? Essa limitação do prazo funciona da seguinte forma, devido à validade dos exames e devido à validade da taxa do Detran, né? E aí o CFC fazia um contrato com base na prestação de serviço dos custos que tinha durante um ano. Quando ele deixa aberto o prazo de habilitação, do processo de habilitação, o aluno ele pode tentar a vida toda, não tem problema. Se ele for pegar uma autoescola, um instrutor autônomo, ele vai fazer o contrato com o CFC, contrato de prestação de serviço, não tem problema, o contrato vai ser firmado por um prazo da prestação de serviço. Agora o processo abriu uma vez no sistema, ele é vitalício agora, ele fica aberto. Isso foi muito bom. A gente não vê por que limitar o processo do aluno, né? Porque às vezes o processo ele era improrrogável, então a pessoa ficava doente, perdia alguém da família e não podia fazer aula em um determinado tempo, então as pessoas às vezes acabavam perdendo o processo. Agora não perde mais, então isso a gente vê com muito proveito, pelo menos pelo nosso segmento. Que tem, diante de tudo isso que a gente falou, tem algum ponto que você considera o mais prejudicial de maneira geral, pensando tanto o ponto de autoescola quanto aos próprios condutores, futuros condutores, dessas mudanças? Que você fala referente a alteração. Você tem algum ponto que você acha que esse vai dar muito problema de tudo isso que a gente falou? Ou se tem ou os mais problemáticos, né? Toda a gente achou um problema. O ponto que assim, como a gente preza pela realmente a segurança no trânsito, infelizmente algumas pessoas não se preocupam mais com isso nos dias de hoje, mas o ponto que vai mais fazer com que o condutor venha a sofrer é relativo à questão de suprimir a educação no trânsito. Essa daí, a longo prazo, isso aí vai trazer transtornos irreversíveis para a nossa sociedade. Se com 45 aulas teóricas, com educação no trânsito, 20 aulas práticas e 20 aulas de moto, os alunos já reprovam, né, e ainda falta educação no trânsito, você imagine suprimindo isso para facilitar para a população.
Então, a gente é a favor de facilitar, mas não da forma que foi feito. Poderia sim, continuar, tirar as aulas práticas, né, ali, facilitar as aulas práticas, mas que cada um fizesse conforme a sua necessidade, tudo bem, o profissional ia se adequar a isso, mas tirar a educação no trânsito foi o ponto que foi, assim, devastador aí para a formação de condutor. Qual a maior dificuldade, Gleico, dos alunos na hora do teste ali? Acho que é mais o psicológico do que realmente o fator de aprender as aulas ali? Boa pergunta. Hoje, no nosso CFC, é o fator psicológico, né? A gente prepara o aluno, hoje o CFC trabalha com índice de aprovação. O que é o índice de aprovação? Lembra que eu falei que a gente lá no começo, que a gente teve o melhor índice de aprovação? O Detran, ele faz um levantamento do estado de cada CFC. Então, se o CFC ficou abaixo de 60% do índice de aprovação, se a gente ficou abaixo desse índice, se ficar 3 vezes reincidente, o CFC é descredenciado. Ou seja, fecha a autoescola, não pode trabalhar mais. Só uma nova concessão, só um novo chamamento público para poder voltar a trabalhar. E aí, o que acontece? Só mandamos os alunos, só encaminhamos os alunos para a prova depois que eles estão prontos, preparados. Então, depois que o aluno está pronto, preparado, ele vai para a prova sabendo. Então, por que o aluno reprova? Porque ele fica ali nervoso, ansioso. E nós temos um diferencial, né? Tem tanto diferencial, vou falando, às vezes eu vou lembrando. Todos os dias, quando a gente vai chegar na prova prática, quando a gente vai fazer a nossa prova prática, a gente reúne todos os alunos, a gente faz um café da manhã com eles, conversa com eles, explica alguns detalhes para eles para quebrar aquele gelo, faz uma oração com eles, e aí os alunos vão para a prova um pouco mais tranquilo. Antes da prova, a gente libera também o veículo lá para eles, então a prova começa às 7h30. 6 horas da manhã, os profissionais já estão lá na pista, cada um aluno faz uma volta, mesmo depois de todas as aulas, mesmo eles preparados. Cada um dá uma volta ali para tirar aquela tensão, aquele estresse, mesmo assim o pessoal tá nervoso, sabe? Porque ele sabe que aquele aluno, eu nem dormi, já tá com ele nem dormi, porque é ansioso saber da prova no outro dia. Aí a gente para tudo, vai lá, toma um café, os examinadores também. Parabéns até para a comissão examinadora aqui de Rolim de Moura, são um pessoal extremamente educadíssimo, conversam com os alunos antes, ó, pessoal, a gente está aqui, a gente vai ser profissional, a gente não está aqui para reprovar ninguém, então a gente tem uma comissão aqui, graças a Deus, muito boa, sempre teve, né, aqui de Rolim de Moura, mas esse pessoal que está aí é diferenciado, assim, em termos de qualidade, profissionalismo, pontualidade, sabe, isso aí a gente tem que dar honra a quem tem honra, né, Exato. E aí, nesse caso aí, os nossos alunos, quando há reprovação é porque ficou nervoso. Pra você ter uma ideia, tem aluno nosso que às vezes reprova por detalhe, sabe? Fez as 20 aulas de cinto e esquece o cinto. Esquece. Né? Teve aluno nosso que fez 20 aulas de moto e esqueceu a viseira levantada na última. Então, é o nervosismo, é a ansiedade, que isso também faz com que o aluno venha esquecer, né? De algumas informações básicas ali. Exato. Leico, a gente caminhando para o nosso final, eu tenho 2 perguntinhas que eu costumo fazer para os convidados aqui. Uma é para quem se você fosse pedir um conselho, para quem você pediria um conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Pergunta ótima, né? Se fosse para mim pedir um conselho, eu pediria hoje para minha esposa. Por quê? A minha esposa, ela tá do meu lado, né? Além de ser uma mulher muito sábia, tá do meu lado, e ela é verdadeiramente quem me conhece. Né? Ela sabe como eu poderia reagir ou não depois de uma decisão, né? Quem tá ali do meu lado, ombreando as batalhas do dia a dia, da família, da casa, da empresa. Então, ela, além de ter uns bons olhos sobre mim, né, por querer o meu bem, né, ela também me conhece verdadeiramente, saberia como seria o meu reflexo depois dessa decisão. Então, por ser uma mulher muito sábia e companheira, eu pediria, no caso, conselho para minha esposa. E a foto? A foto eu tiraria com os meus pais, né? Principalmente com o meu pai. Hoje meu pai é falecido, meu pai foi funcionário da prefeitura aqui de Rolim de Moura há muitos anos, né? Motorista, acho que muitos devem conhecer ele pelo nome Godoy, trabalhava na saúde. E meu pai exerceu uma coisa sobre mim muito grande, que foi a paternidade, né? Então eu aprendi muitas coisas com meu pai referente a essa paternidade. Meu pai me ensinou a vender, comprar, negociar. Meu pai ensinou a educação, a lidar com as pessoas, em fazer o que é certo e não o que é errado. Eu vejo muitos amigos meus, eles não teve essa paternidade. Então, quando muitas vezes não tem essa paternidade presente, isso interfere muito no mundo dos negócios, porque a pessoa vai aprender sofrendo, que é perder apanhando. E graças a Deus eu tive essa paternidade e ele me ensinou. Então eu saí um passo à frente de muitos. Então, se eu fosse para tirar essa foto, eu tiraria com meu pai, em gratidão à paternidade que ele exerceu sobre mim, que trouxe um dos reflexos onde eu tô hoje. Caramba, muito bom, realmente. Essa foto aí, você trouxe um ponto de vista diferente, Gleico. Parabéns. E com certeza seu pai deve estar muito orgulhoso de você, né? E pra gente finalizar, eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade de bater esse papo, né? Era algo que quando
Quando eu vi aquela movimentação ali, falei, vou conversar, vou mandar uma mensagem convidando o Gleigo da autoescola, acompanha um pouquinho de vocês lá nas redes sociais. Parabéns pelo trabalho de vocês, né, nesse trabalho de conscientização. Concordo quando você disse que a questão de educação no trânsito, vocês fazem um trabalho primordial e é a população que perde, né, os futuros condutores, é o trânsito, principalmente de Rolim de Moura, esse trânsito caótico aqui de Rolim de Moura. E queria agradecer mais uma vez, Gleico, por ter tirado um tempinho aí para vir bater um papo aqui no Momento Chave Podcast. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder estar contribuindo, né, com o conhecimento, com a expertise, a experiência que a gente tem no dia a dia no trânsito, né. É uma vida dedicada aí à questão de trânsito, de se aperfeiçoando, estudando, buscando conhecimento em fóruns, em cursos e palestras, né? Poder estar compartilhando com a população através de vocês, né? Que tem dado essa oportunidade. O trânsito é um assunto muito relevante e precisa realmente ser destacado. Eu que agradeço a oportunidade de coração de estar aqui. Tem algum ponto aí, né? Dessa alteração, né? Dessas alterações aí que estão ainda indefinidas, né? A gente não sabe se vai, se passa tudo, se não vai. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio também, um pouquinho do que você achou mais interessante, né, nesse mundo de autoescola e centro de formação de condutores. O que você acha do trânsito aqui de Rolim de Moura também, né? Comentamos algumas coisas aqui sobre o trânsito de Rolim de Moura. E mais uma vez agradecer as empresas parceiras e patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade de Rolim de Moura, agradecer a Rolim Net Fibra, Alvorada Produtos Agropecuários e a Credcis Sudoeste. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva no Momento Chave Podcast. Estamos também no Spotify e no Instagram. Nossas redes sociais, Momento Chave Podcast. Fiquem atentos no nosso Instagram para o nosso próximo episódio.